Queridos irmãos, queridas irmãs, então o próximo vídeo, esse vídeo agora é 325. Então esse é o último vídeo de hoje, né? Revoluções periódicas, e a questão é a questão de número 8. Desse movimento cônico do eixo, resulta que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre estrela polar, que os polos gradualmente se inclinam mais ou menos para o Sol e recebem dele raios mais ou menos diretos, onde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, localizadas sobre o círculo polar, poderão em dado tempo receber raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que na posição do extremo oposto à Espanha e Itália poderão ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante, a cada renovação do período de 25 mil anos. Ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências deste movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte da sua revolução. A respeito, pois, não é lógico que é só uma parte, né? Porque ainda não passou ainda esses 25 mil anos. Então, por isso que aqui Kardec está dizendo, ainda não puderam ser determinadas com precisão as consequências deste movimento, porque somente se há podido observar uma pequena parte da sua revolução, porque ainda não passou os 25 mil anos. Então não pode não pode se dizer, né? Então, a respeito, pois, não há mais do que presunções, algumas das quais com caráter de probabilidade. Então, essas consequências são o aquecimento e o resfriamento alternativo dos polos, e, por conseguinte, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos e a nova formação deles durante a outra metade desse período. Resultaria daí não estarem os polos condenados a uma perpétua esterilidade, cabendo-lhes gozar o seu turno dos benefícios da fertilidade. O deslocamento gradativo do mar, fazendo-o invadir pouco a pouco umas terras e pôr a descoberto outras, para de novo as abandonar, voltando ao seu leito anterior, esse movimento periódico, indefinidamente renovado, constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. Porque, de fato, a gente percebe isso em determinadas áreas, em determinadas regiões, onde existe a maré alta e a maré baixa, né? Que ela de manhã a maré tá alta, de repente ela desaparece e as pessoas podem transitar para lá, para cá. A lentidão com que se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração,
Faz-se, porém, sensível, ao cabo de alguns séculos, nenhum cataclismo súbito pode ele causar, porque os homens se retiram de geração em geração à proporção que o mar avança, e avançam pelas terras donde o mar se retira. É a essa causa mais que provável que alguns sábios atribuem o afastamento do mar de certas costas e a invasão de outras por ele. Nós temos visto isso, né, aqui na Terra. Muitas pessoas que moram em áreas assim litorâneas, muitos têm esse hábito de dizer: o mar está invadindo a praia, o mar está invadindo territórios, o mar está invadindo a cidade, né? Então, existe pessoas que residem nas áreas litorâneas que eles até mudam de lugar, né? Porque dizem eles que o mar está invadindo aqueles lugares, e é interessante que essa invasão realmente ela ocorre, mas aqui Allan Kardec explica detalhadamente o porquê que ocorre essa invasão do mar, né? Tanto da maré alta quanto da maré baixa, né? Então, deixa eu ver onde eu parei. No mar de certas costas e outros por ele. O deslocamento demorado, gradual e periódico do mar é fato que a experiência comprova e numerosos exemplos confirmam em todos os pontos do globo. Tem por efeito o entretenimento das forças produtivas da terra. A longa imersão é para os terrenos um tempo de repouso durante o qual eles recuperam os princípios vitais esgotados por uma não menos longa produção. Os imersos depósitos de materiais orgânicas, formados pela permanência das águas durante séculos e séculos, são adubações naturais periodicamente renovadas, e as gerações se sucedem sem se aperceberem de tais mudanças, né? Aí Kardec faz um comentário. Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podem citar-se estes no Golfo da Gasconha, entre tem aqui Velho Solar e Torre de Gorlan. Quando o mar está calmo, percebe-se no fundo da água trechos de muralhas. São os restos da antiga e grande cidade de Noviamanguns, invadidas pelas ondas em 580. Foi quando aconteceu esse ciclo. O rochedo de Gourdin, que se achava então ligado à margem, está agora a 12 quilômetros de distância. Então, no mar da Mancha, sobre a costa de Havre, as águas dia a dia ganham terreno e minam os peneiros de
de Saint Andres, que pouco a pouco desmoronam, a 2 quilômetros da costa entre Saint-André e o Cabo de Havre, existe um banco que outrora se achava à vista e ligado à terra firme. Antigos documentos atestam que nesse lugar, por sobre o mar hoje se navega, existia a aldeia de Saint-Denis, chefe de Car, tendo o mar invadido no 14º século o terreno. A igreja foi tragada em 1378. Dizem que com bom tempo se lhe vê os restos do fundo do mar. Em quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar só é contido a poder de diques, que de tempos a tempos se rompe. O antigo lago de Frevo, que se reuniu ao mar em 1228, forma hoje o Golfo de... já é um russo. Essa erupção do oceano tragou muitas povoações. Segundo isso, o território de Paris e de França, o território de Paris e da França, toda seria novo ocupado pelo mar, como já foi muitas vezes, conforme demonstram as observações geológicas. Então as partes montanhosas formarão ilhas, como a de agora, da Jersey, de Guernsey e a Inglaterra outrora, contíguas ao continente. Navegar-se-á por sobre regiões que atualmente se percorre de caminho de ferro. Os navios aportarão a Montmartre, ao Monte Valeriano, aos osteiros de Saint-Gourde e de Meudon. Os bosques de florestas, agora os lugares de passeio, ficarão sepultados nas águas cobertos de limo e povoados de peixes que substituirão as aves. Então, o dilúvio bíblico não pode ter tido essa causa, pois que foi repentina a invasão das águas e de curta duração a permanência delas, ao passo que, de outro modo, essa permanência houvera sido de muitos milhares de anos e ainda duraria sem que os homens dessem por isso. Então, é preciso raciocinar, analisar que tudo isso não passa-se de códigos, não passa-se de... na verdade, códigos mesmos, de períodos, né, que a humanidade, no processo evolutivo, a humanidade, todos nós necessitamos de uma avaliação. Então, são códigos, porque se nós pararmos para analisar, são datas e períodos sem fundamentos nenhum. Não há fundamentos, não há como se fundamentar-se nesses períodos, os quais principalmente encontram-se em algumas Bíblias registrados em determinadas religiões. O próximo tema vai ser cataclismos futuros. Então, será que nós, aqui na Terra,
ainda enfrentaremos alguns cataclismos, porque o último cataclismo que a Terra enfrentou foi o dilúvio, foi o período, deixa eu ver aqui agora, são tantas revoluções periódicas, idades das montanhas, o dilúvio, esse dilúvio, não é esse dilúvio aqui, os cataclismos futuros, também a alma da Terra não foi, teoria da incrustação, período diluviano, é o período diluviano mesmo, né? Período pós o atual nascimento do homem, então é no período diluviano mesmo. Será que nós aqui na Terra, nós ainda vamos, a Terra, ou melhor, será que a Terra ainda passará por um período de cataclisma, um período assim como o período diluviano? Porque o período diluviano, por que nós reportamos ao período diluviano? Porque o período diluviano, ele foi o último período o qual inundou a Terra 100%, né? A Terra 100%, ela foi inundada tanto por águas de vários oceanos, como também por lava vulcânica de milhares de vulcões. Então, mas isso foi um período de praticamente 600 milhões de anos, ou 600 mil anos. Eu acho que é 600 mil. 600 mil anos durou esse período diluviano. Só que aí depois desse período diluviano, teve outros períodos, que foi o período pós-diluviano, o atual nascimento do homem. Depois teve a teoria da projeção, só que aí é teoria da projeção. Depois tivemos também a teoria da condensação. Depois nós tivemos também a teoria da incrustação. E depois nós tivemos também a teoria da alma da Terra. Isso é um absurdo, né? Mas ainda bem que à luz da doutrina dos Espíritos nós ficamos sabendo, né? Depois nós tivemos revoluções gerais ou parciais. Então você já observa que após o período diluviano, que foi o último que inundou toda a Terra, depois passou a ser revoluções gerais ou parciais, e não geral. Depois, Idade das Montanhas, depois o dilúvio bíblico, que nós explicamos parcialmente. Por que parcialmente? Porque é impossível explicar no esmiuçamento aqui 100% do dilúvio bíblico, uma vez que esse dilúvio bíblico ele foi local. Não sei se você se lembra de nós comentarmos isso. Ele foi local, mas detectado pelos geólogos, uma vez que eles estudam as camadas sedimentadas, né? E depois tivemos também as revoluções periódicas, né? E além disso,
Nós vamos, no próximo vídeo, tratar de cataclismos futuros. Que esse tema cataclismo futuro, posterior a ele, vem o aumento ou diminuição do volume da Terra. Então, esses são os dois últimos temas do capítulo 9, né, do livro A Gênese, que vai ficar para o próximo vídeo.